Então vamos lá. Bom dia, pessoal. Hoje é dia 5 de novembro. Estamos começando mais uma aula de Direito Penal 4 do turno da manhã. E hoje, nas próximas duas aulas, nós vamos tratar sobre os crimes contra a dignidade sexual. São crimes assim que eu reputo relevantes, né? É uma parte importante da nossa disciplina, uma das mais, assim, acho que pela ofensa que isso representa, né, para as pessoas, né, para as vítimas desses crimes, pela frequência com que eles ocorrem na nossa sociedade. E nós veremos aí como é que a nossa legislação atual tem tratado aí os crimes contra a dignidade sexual. Eu havia disponibilizado para vocês, né, um caso lá, o Sustento. Conseguiram dar uma olhadinha nele? Quem que poderia fazer um breve resumo da situação? O que aconteceu com a família do Seu Moreira? Uai, eu não vi esse caso lá no Moodle. Não, gente. Peraí, será que eu não... Não, disponibilizou sim. Tá lá? Ah, então tá. Posso dar uma resumida? Então vamos lá. Vai lá, Isabela. É uma família que está passando por dificuldade, o pai está desempregado e tal. Aí é o pai, uma madrasta e duas filhas, tipo, filhos do pai, né? Aí eles estão passando por dificuldade, e aí a menina mais velha tem 13 anos, a outra acho que tem 6, alguma coisa assim, 4. E a mais velha até fala que ela pode começar a dar aula particular na escola, então para tentar ajudar. A madrasta também tenta arrumar um emprego de doméstica e tal, e o pai também vai procurar outros empregos. Aí ele consegue uma entrevista em outra cidade, e aí quando ele vai para essa entrevista, ele consegue um emprego e tal, só que aí quando ele chega em casa, ele acha estranho, assim, a movimentação da casa, aí ele vê um tanto de homem na sala dele, aí quando ele entra no quarto, tá a madrasta e a filha mais velha com um cara fazendo homenagem. E aí ele acha, tipo, fica super revoltado, etc. Aí vai para casa da mãe dele, tal, fica super, né, estressado com a situação, com a madrasta, por ela ter feito isso com a menina. A madrasta falou que ela só fez com o consentimento da menina, que ela não forçou ela a fazer nada e que foi por extrema necessidade. E a menina também falou que conhecia aqueles caras, que eles eram amigos de não sei quem, enfim. Aí acho que o Ministério Público, não sei se isso fala no caso, isso fala depois, mas aí ela é denunciada por estupro de vulnerável e tal, e mais outros artigos. Ótimo, muito bom, Isabela. Aqui, ó, pessoal, quem conseguiu ter acesso ao caso, ler tudo, que informações, talvez, assim, que a gente possa adicionar à história que a Isabela contou? Qual outro dado que vocês acharam, assim, relevante, que não foi mencionado? Alguma coisa, assim, que vai alterar a situação? Carlos. Opa, bom dia. Olá, Milton, tudo bem? Tudo jóias. Antes de tentar responder essa pergunta especificamente, eu queria te pedir duas coisas, se fosse possível, na aula, que está relacionada a esse texto. Uma é se você pudesse repassar com a gente os artigos 69, 70 e 71, porque o caso é sobre o caso, o crime continuado não, sobre envolve a prática de mais de uma infração, né? Mais infração, eu esqueci o nome exatamente agora, desculpa. Nós temos o concurso material. Concurso material, o concurso material, o concurso formal e o crime continuado. Isso. Particularmente, eu confesso que toda vez que eu acho que eu entendi isso, eu percebo que eu não entendi. E depois, o segundo pedido aqui é ajudar a gente a decifrar isso que você escreveu, que logo depois de concurso material, você escreveu, né, artigo 217A, CC 226, aí tem o E, depois tem ambos. Eu confesso que eu não consegui decifrar essa linguagem aqui para saber exatamente qual crime que está em concurso material com qual aqui, ou se são vários juntos.
Não, ótimo. Esses dois pedidos. Com relação à história, eu não sei se a Isabela chegou a falar isso, mas tem a questão de que a madrasta alegou que ela teve o consentimento da enteada, né? Mas a enteada é menor de 14 anos, se não me engano, né? Menor de 16 anos, tem 13, né? E tem o fato também que o rapaz lá que estava com elas, ele é inimputável, né? Se não me engano, né? Ele era isso, ele era interditado, né? Porque ele era viciado em drogas, né? Então ele foi civilmente interditado. Então, assim, uma das vítimas tinha 13 anos de idade, a outra vítima tinha uma incapacidade civil, né? Era interditado civilmente. Aqui, só, vamos combinar o seguinte, ó, eu na próxima aula, eu vou fazer uma preparação aí mais específica, né? Eu até falo exatamente, eu acho que é na próxima aula, sobre o concurso material, crime continuado e concurso formal. Aí a gente vai tratar, porque na próxima aula vai ser pior do que esse caso, sabe? São mais infrações sendo praticadas. Então é muito bom a gente entender como lidar com elas de maneira coletiva. Ok, tá bom, obrigado. Esse CC, ambos, tal, gente, é a linguagem forense, sabe? Que aparece nas denúncias, tudo. O CC é muito simples, é combinado com. Então, por exemplo, eu estou acusando da prática de um crime assim, de estupro, combinado com. Aí tem uma causa de aumento, que é um crime praticado por um ascendente. Então, é o CC. Então, vai ser o artigo 213, CC, artigo 226, por exemplo. Mas isso, então, não é concurso material formal nem nada, é simplesmente a causa de aumento de pena. Isso, é combinado com. Né? Às vezes, aí no caso específico, quando há um concurso material, concurso formal, crime continuado, costuma se colocar. Não é obrigatório, entendeu? Às vezes, mesmo quando não se coloca, é o juiz que define isso na hora da sentença, fala que, ó, caracterizou aqui o concurso formal, caracterizou tal, aí ele faz referência. Mas alguns membros do Ministério Público, já de antemão, eles colocam, tipo assim, ó, é o artigo 213 mais o artigo 215 em concurso material, combinado com o artigo 69, entendeu? Combinado com o artigo 70, aí já é o crime formal, concurso formal. Combinado com o artigo 71, seria o crime continuado, entendeu? Então, eu não sei se você vai passar por isso ainda ou se eu estou adiantando a pergunta, mas aí nesse caso específico, então, é o 217A combinado com o 226, que é uma causa de aumento de pena. Perfeito. Certo? Depois vem o 234A, inciso 3, e o 217A de novo, os dois com uma causa de aumento de pena também. Isso. Não, mentira. Não, aí já é o 69, já é concurso material, não é aumento de pena. Aqui, deixa eu... Vamos abrir aqui, deixa eu compartilhar como é que está a parte dispositiva para a gente poder mostrar aqui, só um instante. Eu estou insistindo nisso porque se eu não entender isso aqui, eu não consigo... Não, claro, sim. Não, deixa eu abrir aqui, deixa eu compartilhar minha tela, que aí vai ficar mais fácil. Só um instantinho, pessoal. O Sarmento está querendo falar aí também, tá? O Sarmento, fica à vontade aí, enquanto eu estou procurando aí. Não, o senhor falou um minutinho, pessoal, eu achei que o senhor estava concentrado. Eu vou aproveitar a dúvida do Hamilton para tirar uma dúvida que eu já carrego há algum tempo. Sim. O Ministério Público, ele chega na denúncia, ele atribui um tipo àquele crime. Sim. A minha dúvida é o seguinte, vamos supor que ele atribui um tipo e o juiz não entende que seja aquele tipo. Que o juiz entenda que é um outro tipo. O juiz pode mudar ou, tipo assim, o Ministério Público pediu errado, correu? Não, o juiz pode tudo, gente.
assim, estou brincando, sem exageros, mas ele pode fazer como é que fala, adequação, né? O Supremo isso aí foi até uma discussão que já teve, mas o Supremo falou que não, o juiz pode fazer ajustes. Então, por exemplo, eu já tive situações, e isso não é infrequente, em que o Ministério Público faz uma acusação mais grave, que não tem muito fundamento, para que a pessoa possa, tipo assim, ela não se beneficiar de uma transação penal, sabe? A transação penal é para o crime cuja pena máxima é até 2 anos. Aí ele faz uma acusação por um delito cuja pena é de 4 anos. Então, assim, ele não vai ter a transação penal. Ou então a suspensão condicional do processo. A pena mínima tem que ser de até 1 ano. Aí ele capitula, em vez de ele colocar lá como estelionato, que a pena é de 1 a 5 anos, ele teria direito à suspensão condicional do processo, ele coloca lá que é um furto qualificado por fraude, e aí a pena já é de 2 a 8, não vai ter mais esse direito. Então, se o juiz, pelas provas, né, do inquérito, ele conseguir identificar que realmente a classificação mais branda é a melhor, ele pode alterar. E aí, assim, o que eu fiz? Eu falo, não é essa a capitulação correta, aparentemente. É lógico que isso aí no futuro pode mudar, vai ter que produzir as provas, né, durante o processo, mas, a princípio, eu acho que a classificação correta é essa. Então, eu vou receber a acusação por esse crime, e não pelo que o Ministério Público está falando. E aí eu chego e falo assim, em uma vez que eu estou recebendo por esse crime, o Ministério Público agora tem que conceder os benefícios que esse crime permite. Uma transação penal, uma suspensão condicional do processo, etc. Entendeu, Sarmento? Então, é possível, sim. Entendi. 2 coisas para finalizar. Eu imagino, então, que o juiz pode abrandar, mas não pode, vamos dizer, piorar a pena. Como eu disse, o juiz pode tudo. Não, tô brincando, viu? Depois você vai assim, nossa, que juiz prepotente, né? Não, existe essa possibilidade, Sarmento. Não no momento da denúncia, entendeu? É tipo assim, o juiz, depois, durante a instrução do processo, ele ouviu testemunha, produziu as provas e tal, se ele vê que o enquadramento é diferente, ele pode colocar esse enquadramento, ainda que seja uma conduta mais grave, entendeu? Isso é uma coisa que ainda assim, os advogados muito se opõem, falam, não, isso é um absurdo, ele foi acusado, por exemplo, de X, pena de 1 a 2 anos, o juiz está condenando por Y, pena de 2 a 4 anos, não pode, é um absurdo. Mas isso é o que eles chamam de emendatio libelli, sabe? É você emendar a acusação, é possível. Uma coisa que a gente tem que ter cuidado é o seguinte, existe uma outra figura também, eles não deram o nome em português, assim, a mutatio libelli, é você mudar a acusação. Se por acaso, durante a colheita de provas, se apura que tem um elemento adicional não mencionado pelo Ministério Público, aí o juiz pode também agravar a situação, mas aí ele tem que dar vista para a parte se manifestar, entendeu? Tem que ter um outro contraditório. Então, vamos ver o exemplo. O Ministério Público acusou alguém de fazer fraudes por meio da internet, transferindo de direito de terceiros, tal, de valores de terceiros pela internet, né, nas transações bancárias. Aí o Ministério Público acusou por estelionato, falou que houve fraude, pena de 1 a 5 anos. Aí o juiz chega, examina as provas, vai falar assim, não, na verdade, para mim, isso aqui é um furto qualificado pela fraude. Né? Uma outra coisa, a pena vai ser de 2 a 8 anos. O juiz pode condenar. Não houve nenhum fato novo, eles estão discutindo simplesmente a fraude ocorrida pela internet em transações bancárias, qual que é a capitulação, o enquadramento jurídico dele. Então, isso é emendatio libelli, é possível. Agora, imagine uma outra situação. Ele foi acusado de furto, cometeu um crime, não sei o quê, subtraiu o bem alheio. Aí, durante o processo, falou, ele estava armado, ele estava com a arma, ameaçou a pessoa. Então, não é furto, é roubo. Nesse caso, como surgiu um fato novo durante o processo, tem que para tudo. Ministério Público faz a acusação acrescentando aí a figura da violência, a parte vai ter o direito de se defender, o acusado, e aí eu vou poder, sim, condenar pelo roubo, entendeu? Então, a questão é, surgiu um fato novo ou não surgiu? Se não surgiu, foi só uma opção, uma redefinição do enquadramento jurídico, pode agravar. Agora, se surgiu um fato novo, tem que ter esse contraditório aí para poder agravar. Entendi, obrigado. Tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu colocar aqui o... Então, ó, como é que está aqui a capitulação.
Então, pessoal, o que está acontecendo? O Ministério Público, ele está acusando ela, a Kátia, por 2 crimes. O primeiro é um estupro de vulnerável, 217-A, que tem 2 agravantes, né? 2 causas de aumento. Uma é o fato, né, combinado com o fato de ela ser ascendente, né? Ela é madrasta como é que ela chama? A Kátia Rafaela, né? E o outro é o fato de ter sido gerada uma gravidez. Então, assim, são 2 causas de aumento para um estupro cometido contra a Rafaela. E a Kátia também foi acusada por um outro estupro, outro 217-A, estupro de vulnerável, contra aquele rapaz que era supostamente aí incapaz, né? E aí, qual que é a definição, então? Então, nessa primeira parte, artigo 217-A, combinado com 226 e 234, são os crimes, é o crime contra a Rafaela. Agora, o artigo 217-A, isolado, é o crime contra o rapaz usuário de drogas. E aí colocou que esses 2 crimes são em concurso material. Ou seja, o Ministério Público quer que as penas sejam somadas, né? Vai pegar uma pena de 8 a 15 anos em relação à Rafaela e de 8 a 15 anos em relação ao usuário de drogas. Deu para entender, Soares? Entendi sim. Tá? Então, assim, o mais importante quando a gente vê isso, às vezes tem muita coisa, por exemplo, nós vamos ver aí os crimes contra a incolumidade pública, o caso lá da barragem, de Brumadinho, tudo, né, na verdade, foi Brumadinho. Às vezes são dezenas, mais de uma dezena de tipos penais. O mais importante é a gente tentar identificar o seguinte, o que é um tipo penal, um artigo que diz respeito a um tipo penal, a um crime? É o 217-A. O que é um artigo que diz respeito a uma conduta acessória do crime ou uma disposição do Código que permite a aplicação desse crime? Aí, por exemplo, nesse caso, vai ser o 226, que é uma causa de aumento, acessória ao 217. Tem o 234, que é uma causa de aumento, acessória a ele. Tem o artigo 69, que é uma forma de aplicação de pena concurso material. Podia ser o 70, podia ser o 71. Então, assim, o mais importante é identificar o tipo penal, que é um crime, e ver esse CC aqui, né, a acessoriedade que ele tem em relação aos outros. O mais importante seria, né, ter a descrição aqui do 217-A. Né? E um detalhe, viu, pessoal? No fundo, se a gente for pensar, né, não quero que isso aconteça com vocês, mas mais importante do que fazer a classificação jurídica do crime é você descrever este crime muito adequadamente na denúncia, entendeu? Às vezes pode ter uma contradição, imagine, chega e fala assim, fulano, então, no dia 10 de outubro de 2021, em frente à Praça Fossarinos, na Faculdade de Direito, ele subtraiu a bolsa de uma pessoa que caminhava por lá e ficou de posse de R$500, não sei o quê. Assim, agindo, ele incorreu no crime de artigo 157, roubo. Aí você fala, peraí, tá meio contraditório. Em nenhum momento a denúncia falou que teve violência e grave ameaça. Mas lá no artigo, no final, falou que teve roubo. Qual que vai prevalecer? Prevalece, gente, o que está escrito, descrito na denúncia. Os fatos como narrados, e não a capitulação jurídica. Então, nesse caso, o juiz pode chegar e falar assim, aqui, eu não vou condenar por roubo, não. Nesse caso aqui, você em nenhum momento mencionou na denúncia que havia violência ou grave ameaça. Então, eu vou condenar por furto, artigo 155. E muda, né, a classificação lá a capitulação jurídica, tá bom? Isso é o mais importante. Diga, Luca. Eu estou lendo esse 217, aí o parágrafo 1º fala de pessoas que têm deficiência mental ou não têm discernimento para a prática do ato, né? Isso. E aí, então, mas como é que faz? A pessoa que ela tem deficiência mental, ela não pode ter relação sexual com alguém? Porque é considerado estupro? Mesmo que seja um namoradinho dela, assim, que seja. Isso é uma boa pergunta, né, pessoal? Imagine vocês, por exemplo, pessoas que têm síndrome de Down. Elas podem ter relações sexuais com pessoas que não têm, ou mesmo com outras que sejam portadoras da síndrome de Down? O que vocês me dizem?
E eles falam que eles têm né, que as pessoas com síndrome de Down têm uma sexualidade muito aflorada, né? Será que elas estão proibidas de ter vida sexual? Uai, pra mim tinha que poder, né? Eu acho meio absurdo você proibir a pessoa só pela doença dela. Tá, Aqui, Luca, vamos fazer uma coisa. Seja paciente, nós vamos chegar lá. Daqui a pouquinho nós vamos tratar especificamente dessa situação, tá bom? Tá bom. Então vamos lá, gente. Eu preparei aqui uma pequena apresentação. Vocês já estão enjoados desses slides, né, pessoal? Mas é a vida, né? Igual eu falei para vocês, eu gosto de colocá-los assim para fazer uma defesa penal, porque eu acho que é a coisa mais trabalhosa, né? Você tem que assim, tirar da cachola da cabeça, falar, gente, que tese que eu posso sustentar aqui, o que é mais, qual argumento jurídico que eu posso apresentar, tudo. Então, assim, eu pedi para defender a Kátia, né? Ela foi acusada por dois estupros de vulnerável. Um contra a enteada dela, né? E aí teve duas causas de aumento, né? Pelo fato do crime ter sido cometido pela madrasta, pelo fato do crime ter gerado uma gravidez, e também contra o rapaz que é usuário de drogas, né? Que também é um outro estupro de vulnerável. E foi pedido que se somassem as penas, né? Um concurso material de crimes. Então, ao elaborar a defesa dela, o que nós temos que pensar? Em relação ao processo, tem alguma preliminar? Ou seja, algum vício, algum erro? Não se fala nada, né? Vamos pular essa parte. Tem alguma prejudicial de mérito, ou seja, alguma causa de extinção de punibilidade? Também não se falou muita coisa, né? Decadência, prescrição, morte, nada disso. Acho que podemos pular essa parte. Aí nós chegamos no mérito propriamente dito. Eu já falei para vocês, isso aqui é a sequência lá do artigo 386 do Código de Processo Penal. Eu posso chegar e falar, né? Aquele não defenda o indefensável. Eu posso chegar e falar assim, ó, não, o fato não existiu, não. O seu Moreira estava doido, ele viu, ele inventou, imaginou que aquilo tivesse acontecido, né? É uma defesa muito precária. Ah, não, a gente pode tentar falar que a Kátia não participou do crime, ela não teve nenhum envolvimento, tal, mas também as provas testemunhais vão provar que isso não é verdade. E aí vai, tem alguma causa de atipicidade, excludendo a ilicitude? Uma coisa que é importante, pessoal, é que às vezes não tem jeito de simplesmente alegar uma assim, ó, culpado ou inocente. Às vezes vai ter que ter um meio termo, né? Igual imaginem vocês, ela foi encontrada em flagrante delito, digamos assim, né? O flagrante é quando aquilo lá que está flamejando, né? Tá, aquela chama, o negócio está quente. Então as pessoas, né, percebem até visualmente que o crime foi praticado. Como é que você vai falar que o crime não existiu? Então, talvez uma alternativa nessas situações é você apresentar uma nova forma de abordagem. A condenação talvez seja meio que inevitável, os fatos ocorreram, tem indícios fortes de que ela participou do crime, não tem nenhuma causa de exclusão da tipicidade, da ilicitude e tal. Talvez a alternativa seja, deixa eu tentar desclassificar o crime, por exemplo. Diga, Isabela. É que eu fiquei com dúvida, porque, tipo assim, o do 217A é meio inevitável mesmo. Agora, do resultado gravidez, a Kátia pode responder, porque, tipo assim, não foi problema dela a gravidez. Quem engravidou ela foi o cara. Aí ela não pode responder por uma coisa que ela não teve culpa, não? É uma coisa interessante, né? A gente poderia argumentar. E um detalhe, né, pessoal? Quando a gente prepara uma defesa, né, eu falei, ó, o mais importante é você tentar identificar o crime, né? Naquele tanto de artigo que eu apresentei, tenta identificar o crime. Qual que é o crime ali? É o 217, é o 234, 226? Não, é o 217, é o estupro, ok. Mas a nossa defesa também tem que prestar atenção nos acessórios. Então, além de eu, por exemplo, falar alguma coisa relacionada ao estupro de vulnerável, eu tenho que chegar e falar assim, ó, em relação ao fato de ser madrasta, eu vou tal, e procura apresentar algum argumento. Em relação à gravidez, como a Isabela está falando, ó, isso aqui não está caracterizado porque ela é mulher, ela seria fisicamente impossível que ela concebesse a gravidez e tal. O grande problema, Isabela, sabe o que é? Eles reconhecem essa causa de aumento como uma causa de caráter objetivo. Então, assim, se dentro do contexto de um crime resultou a gravidez, todos que participaram do delito vão responder por ela. Sabe, assim,
Eu não estou falando que isso aí é o mais certo, não, mas é o que é o que os tribunais têm decidido, entendeu? Então, assim, imagine que tem lá 2 homens e uma mulher que vão e violentam uma outra mulher, a vítima, né? A mulher, ela simplesmente fica segurando a outra moça, enquanto os outros 2 homens têm a conjunção carnal. Aí ela engravida. Não dá para falar, sabe? A jurisprudência chega e fala assim, ó, todos participaram do crime e desse crime resultou um dado objetivo, que foi uma gravidez, então todos respondem por isso, sabe? É uma causa objetiva. Nossa, é meio sem sentido, É, né? Tipo assim, porque a pessoa realmente não teve culpa, né? Culpa sim, né, que eu tô falando, né? Tipo, Não, perfeitamente. Sabe o que é? Uma coisa que é interessante é o seguinte, a gente tem que pensar no direito penal o seguinte, existem elementos subjetivos de um crime e objetivos. No seguinte sentido, o subjetivo, somente aquele agente que tem aquela questão subjetiva, ele responde por ele. Então, por exemplo, eu contrato uma pessoa para matar o meu irmão. Aí ele vai e mata o irmão. Eu vou responder por um crime de homicídio com uma agravante de crime cometido contra o irmão. Mas a pessoa que eu contratei, ela não tem esse agravante. Por quê? Porque é uma circunstância subjetiva, somente vinculada a mim, essa relação de irmandade, e não se transmite a ele. As questões objetivas são transmitidas. Então, por exemplo, se eu chego e contrato a pessoa e falo assim, ó, taca fogo no meu irmão. O fogo é um dado objetivo, não sabe? É a forma de execução do crime. Então, tacou fogo, eu vou responder pelo crime cometido contra o meu irmão, subjetivo, qualificado pelo emprego de fogo. Agora, a pessoa que eu contratei, ela só vai responder pelo crime qualificado pelo emprego de fogo, que é um dado objetivo. Então, todo mundo responde pelo dado objetivo. É o que a gravidez, sabe, está sendo considerada. Aliás, não, e aí o que acontece? Quando o elemento faz parte do tipo penal, pode ser objetivo ou subjetivo, transfere para todo mundo. Então, vamos lá o exemplo do infanticídio. A mãe matar o filho após o estado puerperal. Qualquer pessoa que ajuda a mãe a matar o filho, no estado puerperal, em tese, ainda que não seja filho da pessoa, vai responder por infanticídio. Por quê? Porque o tipo penal estabelece aquela circunstância, e é uma circunstância que eles chamam de elementar do crime, está prevista no tipo penal. Então, é o caso da gravidez. A causa de aumento está prevista especificamente para aquele crime de estupro de vulnerável. Então, todos aqueles que realizam a conduta respondem por ela. Não é um dado subjetivo, entendeu? Vinculado apenas a uma específica pessoa, né? Então, assim, é mais ou menos isso. Aí você tem que ver caso a caso, assim. Nós vamos ver nos crimes contra a administração pública. Às vezes, um funcionário público comete um crime que só funcionário público pode praticar. Peculato, por exemplo. Ele se apropria de bens da administração. Mas se um particular o auxilia a fazer isso, esse particular também comete o crime de peculato. Aí você vai achar, mas que estranho, ele não é funcionário público. Como é que um particular comete um crime só praticado por funcionário público? Mas é essa a questão. A qualidade de funcionário público está prevista no tipo penal. Se ele praticou essa conduta sabendo, né, que dessa condição do comparsa, ele responde também como se funcionário público fosse. Entendi. Ô, Carlos, mas aí entra a questão se é autor ou se é cúmplice? Ele pode ser autor também? Isso, exatamente. Aí é uma outra discussão, Soares, porque assim, o autor, normalmente, é aquele que vai ter um poder mais decisivo, né, um domínio do fato sobre a ação. O cúmplice é aquele que pratica uma atividade acessória. Então, por exemplo, nesse caso, o particular, ele pode ser coautor do peculato, se ele realmente teve uma atuação decisiva, entendeu? Ele foi lá, invadiu a repartição pública, ajudou a carregar o bem, tirou tal. Ou ele pode ser um cúmplice, se ele simplesmente ficou lá do lado de fora, vigiando, não teve uma atitude mais decisiva. Aí a questão de divisão entre coautor e partícipe é mais pelo assim, um nível de participação, de envolvimento na conduta criminosa, entendeu? Mas, assim, em ambos os casos, ele responderia como se funcionário público fosse. Tá no mudo, Soares, não? Desculpa.
Entendi. Nesse caso específico que a gente está vendo, a Kátia, ela podia alegar o desconhecimento da situação de interdição civil lá do jovem, lá de 18 anos? Pô, eu acho que isso aí é um bom argumento, perfeitamente, né? Vamos ver assim, a Kátia, ela poderia, por exemplo, argumentar que ela desconhecia que a Rafaela tinha 13 anos. Não, Eu isso já, acho que não. eu também acho que não, né, pessoal? Ô, gente, outra coisa, né? Essas defesas penais tem muito também de bom senso, né? Imagina, ela vive com a menina, cria a menina, depois vai falar que não sabia que ela tinha tal idade. Eu, como juiz, eu não acreditaria. Só que é isso, tá doido? Agora, aparece um estranho procurando um serviço sexual, né? Ele não tem lá um carimbo na testa falando que é interditado. Ela teria como realmente saber que ele era culpado, né? Que ele era uma pessoa incapaz? Então, esse desconhecimento, né? Aí o que vai acontecer, gente? Não é talvez um desconhecimento da lei, é um desconhecimento sobre circunstâncias fáticas, sobre elementos do tipo. Aí É o que ele fica atípico, né? fica típico. Eu falo assim, ó, eu posso até saber que é proibido ter relação sexual com pessoas incapazes, mas nesse caso específico eu não sabia que ele era incapaz. Eu achei que era uma pessoa normal. Eu me equivoquei gravemente sobre a situação fática. E Não aí pode, sabia, não tinha como saber, não tinha obrigação de saber, vamos assim dizer. basicamente isso, né? Mas vamos aqui, gente. Então, na defesa penal, o que a gente poderia argumentar? Talvez em relação à Kátia seja difícil falar que assim não houve o crime, né? Mas vejam bem, o estupro de vulnerável em relação ao interditando aí, ao interditado, né? O Soares apresentou, não, talvez em relação a ele dê sim, para falar que a conduta era atípica, houve um erro de tipo, né? Porque, ó, não dá para saber que a pessoa era incapaz, era mais um no meio da multidão, né? Mas agora, em relação a Rafaela, talvez fique mais difícil falar que ela não tem participação, que o crime não aconteceu. Mas vejam bem, a condenação por um estupro de vulnerável, pessoal, é uma condenação bem pesada, né? É uma pena que vai aí de 8 a 15 anos. Se vocês forem pensar bem, cometer um estupro de vulnerável, dependendo, é mais grave que você matar alguém. Porque a pena do homicídio simples, a pena mínima são 6 anos. A pena do estupro são 8. Né? Então, se você é condenado no mínimo legal, pelo estupro, é até meio contraditório, não? Pelo estupro, você tem uma pena maior do que se você matasse, por exemplo, a criança, né? Digamos assim, uma pessoa menor de 13, de 14 anos. Mas, assim, então, vamos tentar. Será que não tem outra infração penal que a gente pudesse desclassificar? Ou seja, chegar e falar assim, ó, o melhor enquadramento aí não é o estupro de vulnerável. Na realidade, a Kátia, por exemplo, ela praticou um crime aí de satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente, artigo 218-A. A pena é de 2 a 4 anos. Então, pode ser uma alternativa. Ou mesmo, gente, aqui, ó, favorecimento de prostituição de criança ou adolescente. A pena é de 4 a 10 anos. Né? Às vezes é melhor do que se ela pegar uma pena de 4 anos, dependendo, dá para substituir por pena restritiva de direito. Né? Então, a gente tem que pensar nisso. Às vezes é uma pessoa que é acusada lá que está portando droga, aqui, ó, tráfico de drogas, pena mínima 5 anos. Aí chega e fala assim, não, vamos desclassificar. Não, ele não é traficante, ele é usuário. Ele estava portando droga para o próprio consumo. Então, eu quero que desclassifique para o uso de drogas. Né? E aí a pena vai ser muito mais branda. João Pedro, diga lá. A Mariana tinha levantado a mão na frente antes. Então vai lá, Mariana, porque eu vi isso. Se você quiser falar primeiro, pode falar, João Pedro. Então, professor, a minha dúvida é no mesmo sentido da dúvida da Isabela, com relação à gravidez. Aí eu estava dando uma olhada aqui no artigo 13, que fala sobre no artigo 13 do Código Penal, fala sobre a relação de causalidade. E no final do artigo 13 fala que considera-se causa, ação, omissão, sem a qual o resultado não teria ocorrido. Bom, ao meu ver, a gravidez da Rafaela foi em decorrência da relação com o cara que é inimputável. Então, não faz sentido, pelo menos eu acho, imputar essa gravidez à madrasta dela. Ao meu ver, essa imputação estaria incorreta.
Aí, nesse caso, essa defesa poderia ser realizada com base no artigo 13, sendo que o inimputável que deu causa à gravidez da Rafaela. Não, ô, pessoal, aí, ó, tudo é possível, né? Eu acho que uma defesa, né, poderia se estruturar dessa maneira. Falar que, ó, não foi a madrasta que deu causa a essa situação, tudo, quem que concebeu, somente o homem, né, que manteve a relação sexual, que seria capaz de conceber a criança, não sei o quê, tal. Perfeito. Mas o que eu estou falando é o seguinte, o que os tribunais têm entendido houve uma ação anterior, e houve, provocada por quem? Está certo que a conjunção carnal foi feita pelo interditado, mas a Kátia, ela contribuiu para isso, ela que estava lá naquele envolvimento tudo. A gente pode falar assim, ela era coautora, ela era partícipe, ela estimulou a prática, foi tudo dentro da casa dela, né? Ela tinha um dever de guarda, de evitar que isso acontecesse, e no fundo aconteceu. Então, assim, eu acho que tem uma contribuição causal, sim, dela para o cometimento para o resultado da gravidez. E por isso que eu falo, é um resultado objetivo. O que eles querem, o que eles estabelecem houve uma ação anterior. Dessa ação resultou em gravidez, quem provocou a ação responde. E nesse caso, a meu ver, quem que provocou a ação é a Kátia e o rapaz interditando. Pode defender, falar assim, não, ela não tem nada a ver. Pode, mas o que eu acho é que os tribunais, assim, seguindo a jurisprudência majoritária dos tribunais, não seria uma defesa acatada, na minha opinião. Mas é um argumento, João, é isso mesmo. Acho que a defesa tem que pensar nisso. Que estratégia que eu posso adotar? Mas deixa eu te falar, eu teria uma outra estratégia nesse caso. Eu teria que chegar, eu falaria o seguinte, é que quem disse que a gravidez resultou desse ato? Todo mundo está falando que é filho dele, que não sei. Quem disse? Ela falou que ela já tinha experiência, que as colegas já tinham. Quem disse que ela já não tinha uma iniciação sexual, que não foi outra pessoa que resultou em gravidez? Eu quero um exame de DNA. Eu quero um exame de DNA para poder comprovar que foi fulano que realmente é o pai. Professor. Oi. Mas isso talvez não porque pelo que eu entendi do caso, eu não tive tempo de ler, mas pelo que eu entendi do caso, a casa já era movimentada por outros homens. Isso não poderia, talvez, deixar a Kátia na mesma situação? Ou não? Não, perfeito, exatamente, poderia. Mas aí a minha defesa seria o seguinte, aqui, não, ela se engravidou fora da casa. Lá na escola, com o namorado dela, outra pessoa, nos bailes funk que ela frequentava, entendeu? Realmente, se a gente conseguir, se for apurado que foi alguém na casa lá, vai sobrar para a Kátia. Né? Então, assim, a defesa eu acho que tem que ser no sentido também de falar isso. Não, foi fora da casa. Ela tinha já tinha iniciado uma vida sexual. A gente tem que apurar isso. E aí, o que vai acontecer, pessoal? Se não for feito um exame de DNA para saber quem não tem como afirmar que foi o rapaz ali, aquele momento que resultou. E aí, um outro detalhe, né? Ainda que tenha sido na casa, por outros clientes, digamos assim, precisa de um processo criminal em relação a cada cliente, talvez, para mostrar que, em relação a quê? Foi nesse ato específico. O que eu estou querendo mostrar é isso, né, gente? A responsabilidade do direito penal, né, aquela responsabilidade do autor pelo fato praticado. Ainda que a Kátia permita várias vezes essa relação sexual, para imputar essa causa de aumento da gravidez, eu acho que tem que tentar definir o momento específico que houve a gravidez. Pode ser um dia que a Kátia nem está lá presente, sabe? Que ela começou a atender um cliente por vontade própria, digamos assim. Aí você atribuir isso à Kátia, eu já acho mais difícil. Né? Mas a defesa acho que tinha que ser nesse sentido, de chegar assim, não, foi um colega da escola, foi lá no baile funk que ela engravidou. Precisa de prova para mostrar que naquele momento do fato criminoso que está sendo discutido nesse processo, ali que gerou a gravidez. Se não tiver essa prova, e um detalhe, né, pessoal? Na dúvida, indúbio pro réu. Não tem prova que foi ele, assim, concreta, não foi feito exame de DNA dizendo que ele que é o pai, então pode ser inúmeras situações. E na dúvida, eu absolveria, eu não reconheceria que foram eles que provocaram a gravidez. Aí, gente, não sei se está dando para entender, isso é mais uma discussão fática, né? Tipo assim, qual foi o momento da concepção? Eu estou dando a entender no problema que o momento da concepção foi nesse momento que estava a Kátia e o rapaz viciado.
Mas é possível que o momento tenha sido outro. Então, a defesa acho que tem que cuidar disso. Não, gente, o momento foi outro, foi em outro lugar. Eles não têm nada a ver com essa gravidez. Aí afasta a responsabilidade. E após a sua fala, me veio até uma outra possível ideia de defesa, eu não sei se ela seria aceitável, mas é a questão de ainda que o filho fosse do inimputável, ou seja, poderia ter acontecido uma outra ocasião no qual a mãe não tivesse controle, já que, conforme fala o caso, e a filha já tinha outras, a Rafaela já tinha tido outras relações sexuais anteriores e tudo mais, então ela poderia ter tido outra relação com esse inimputável, mas, por exemplo, fora da casa da madrasta, ou seja, uma situação que a madrasta não teria controle, caso o resultado do DNA fosse. Então, isso, é uma construção. Por aí, eu acho que é por aí mesmo, João, é nesse sentido. O que a gente tem que tentar afastar é o seguinte, ó, a acusação em decorrência de um estupro de vulnerável, resultou em gravidez. Eu tenho que chegar e mostrar que, ó, a gravidez não tem prova de que ela resultou desse estupro específico de vulnerável. Se eu conseguir fazer surgir uma dúvida a respeito disso, eu já estou bem, né, em dúbio pro réu. Então, isso aí é um ótimo argumento. Vamos lá, Mariana? O meu comentário é sobre o tipo penal escolhido aí, porque quando eu li o caso pela primeira vez, me causou, assim, um certo estranhamento acusar a Kátia por estupro de menores. É esse o nome, não é? Isso. Acho que sim. Eu acho que melhor se encaixaria ou 218, que é a corrupção de menores, ou 218B. Aí eu fui pensar por que eu estava achando isso. Pela narrativa, o que eu entendi, pelo menos, é que o objetivo da Kátia não é, assim, satisfazer um desejo próprio com o ato sexual. Era um negócio. Assim, claro que a menina era menor de idade, e isso pesa no consentimento dela, mas aí eu acho que é por causa disso o meu estranhamento. Mas eu também reparei que o estupro de menores não necessariamente leva isso em consideração, pelo menos não no tipo penal, não leva em consideração qual desejo está sendo satisfeito ali com o ato sexual. Mas eu ainda acho que a melhor opção não seria o estupro, e sim o 218 ou 218B. Aqui, Mariana, ó, que ótimo. Então, assim, é bom quando o próprio advogado está assim, convicto de que, ó, não foi essa coisa, não foi esse o crime praticado, não. Então, acho que a defesa é essa. Ó, dificilmente eu vou conseguir negar que houve a prática sexual. Mas eu acho que o melhor enquadramento é o 218A, é o 218B, perfeito. Realmente, o estupro de vulnerável, eu coloquei a acusação mais pesada que eu achei, né? Pode ser que realmente no exame e tudo, eles vão desclassificar para uma outra conduta. Mas vejam bem, pessoal, na realidade, o que a gente pode ter visto aí é tipo assim, é um concurso, às vezes, de pessoas, né? Assim, tem lá um envolvimento, se bem que a acusação foi só contra ela. Mas, assim, ainda que ela não tenha, por exemplo, satisfeito a própria concupiscência, né, o próprio prazer e tal, não significa que o estupro esteja afastado, né? Não é um elemento do tipo penal específico. Então, por exemplo, duas pessoas vão estuprar outra. Um vai ficar só segurando, o outro vai ter a conjunção carnal, vai fazer o ato sexual. Eu vou falar que só quem fez o ato sexual que é o responsável? A princípio, não. Né? Ambos contribuíram. Eu posso até colocar a pena de um mais branda do que outra, porque, né, ele não praticou o ato sexual, mas ele segurou, ele foi o responsável pelo exercício da violência, né? Então, assim, a gente também tem que ter isso em mente. Mas eu acho ótimo, ó. Então, talvez o enquadramento mais adequado vai ser isso, vai ser tentar desclassificar para uma conduta, né, que não seja tão grave como o estupro de vulnerável. Mas vamos lá, gente. Deixa eu voltar a compartilhar aqui, que nós vamos tentar esclarecer um pouco mais essa situação. Pronto, então deixa eu avançar aqui. Então, assim, como medidas alternativas, né, tem ótima essa defesa que a Mariana mencionou. Eu acho que o melhor enquadramento é o 218.
Às vezes, pessoal, a defesa, sabe o que é? É pedir para aplicar a pena no mínimo. Ó, gente, ó, não tem muita defesa, não, mas, assim, ele é primário, bons antecedentes, pelo menos aplique no mínimo legal. Ou então pede para não aplicar, o agravante, a qualificadora, a causa de aumento. Então, a gente tem que trabalhar essas questões. Aqui, ó, por que vai aplicar a questão da gravidez? Não tem prova segura de que a gravidez surgiu justamente naquele ato sexual. Ela já tinha experiência, ela já tinha namorado, já tinha tudo. Quem disse que, né? Não foi feito exame de DNA, não se vinculou o nascimento da criança, a paternidade, tudo. Por que ele está sendo acusado? Indúbio pro réu. Ou então, o contrário, eu quero que se aplique uma causa de aumento, uma causa de diminuição, uma figura privilegiada, um atenuante. Né? Na pior das hipóteses, vamos substituir por pena restritiva de direitos, vamos pedir um regime de cumprimento de pena mais favorável. Em vez de colocar o semiaberto, põe um aberto. Em vez do fechado, põe o semiaberto. E permitir também o direito de recorrer em liberdade. Né? Se a gente demora... né? O réu, tipo assim, foi condenado. Uma coisa é ele cumprir pena imediatamente, ser preso. Outra coisa é ele ser preso após o trânsito em julgado, que pode demorar anos. Então, eu falo assim, não, eu quero que se assegure o direito de recorrer em liberdade. Então, tudo isso são formas de se defender, gente, que você não está negando, né, que o crime aconteceu. Diga, Isabela. Professor, a gente alegar que a Kátia estava, tipo, em extrema necessidade e tal, que ela meio que não estava com discernimento por causa da situação, que eles estavam passando muita dificuldade, seria um argumento bom para tentar, tipo, diminuir a pena? Ô, Isabela, deixa eu te falar. Eu acho que não, viu? Eu não aceitaria isso, assim. Aí também, houve um caso no STJ de duas... Era um caso de estupro. Aí as vítimas eram duas meninas de 13 anos, acho que uma tinha 13, a outra 12, e aí era mais ou menos essa situação, elas se prostituíam, entendeu? E aí eu só sei que eles foram absolvidos com o argumento de que não, elas já tinham uma iniciação sexual, elas já viviam, já faziam aquilo há muito tempo, era uma forma de ganhar a vida, não sei o quê. Houve uma repercussão tão ruim em torno disso. Fala, que isso? Como é que uma menina de 12, 13 anos vai ficar assim, vai decidir a vida dela? É a completa falta de omissão, né, de assistência, de cuidado materno, paterno. Então, assim, eu acho que não... Aí depois o que aconteceu? O STJ voltou atrás, teve lá embargos de declaração, falou, não quisemos dizer isso aqui, não sei o que e tal. E hoje, pessoal, nós vamos ver daqui a pouco, é proibido. Você não pode ter relacionamento sexual com pessoas com menos de 14 anos. É proibição, assim, absoluta. Então, assim, um pai ou uma mãe, sabe, que faça isso, é necessidade, porque senão, Isabela, sabe o que vai acontecer? Por exemplo, eu vi daqui a pouco estão o pai e a mãe vendendo as filhas, né, para programas sexuais, e a gente fala, não, é para necessidade. Então, assim, acho que a gente tem que ser um pouco rigoroso em admitir esse tipo de defesa. É porque o que eu tinha pensado é igual a Mariana falou, que o intuito não era um prazer próprio e tal, mas isso não faz desqualificar o tipo, mas poderia fazer pelo menos para aproximar do mínimo, sabe? Mas realmente, senão vira festa, né? Não, eu falo assim, tem esse risco, né, que a gente pode, assim, né, ao admitir uma situação como essa, aí qual é o limite, então? Aí um pai vendeu a filha e fala, não, mas é porque ele tinha que comprar comida para os outros filhos. Eu falei, mas ele não podia trabalhar, né? Eu falo assim, não, sei lá. Então, assim, acho que a gente, nesse aspecto, para a proteção da criança, do menor, acho que a gente tem que ser muito rigoroso. É verdade, é verdade. Tá? Vamos lá, Larissa. Bom dia, professor. Aqui, bom dia. Eu vou voltar no ponto que o Lucas falou, que você falou que vai comentar depois, mas eu estava lendo aqui a questão do garoto ser inimputável, mas aqui fala que tem que ter o necessário discernimento e também foi falado que ele já era conhecido, então eu posso pegar o histórico dele para defender a Kátia? Sim, não, pode, você pode. Gente, em crimes sexuais até, muitas vezes, sabe qual que é a defesa? Você acabar com a vítima. Vocês lembram aquele caso lá daquela Mariana Ferrer, que deu uma repercussão muito grande? Uma moça que ela falou que houve acusação de estupro, que ela tinha, lá em Santa Catarina, que ela tinha ingerido bebida, que alguém colocou um remédio na bebida dela, ela não sabia de nada que aconteceu, e houve realmente uma conjunção carnal com ela.
Então, assim, o que o advogado começou a fazer? Começou a falar que ela era fácil, que não sei o quê, que foi consentido, que ela fazia isso sempre e tal. Tentou desqualificar. Então, assim, às vezes a gente, não digo que esse caso, né, dessa vítima específica é desqualificá-lo, mas sim, você tem que pegar o histórico dela para poder chegar e falar, não, aqui, ó, ele já fazia isso, é frequente isso, ele é um frequentador assíduo, é isso, aquilo, tal, para tentar, né, afastar o caráter reprovável da conduta dela, né? Eu acho que isso é perfeitamente válido, né? Obrigado, professor. Ô, pessoal, mas vamos avançar. Eu tipo assim, eu não estou dando muitas respostas ainda para o nosso caso, não. Esse é só o pano de fundo para a gente tratar desses crimes contra a dignidade sexual, né? Mas à medida que eu for apresentando aqui, for discorrendo sobre esses crimes sexuais, as coisas vão ficando mais claras. Eu queria mostrar para vocês o seguinte, pessoal. Crimes contra a dignidade sexual têm uma conotação assim, moral muito grande. Pelo menos tinha. Quando o Código Penal foi editado em 1940, imaginem como eram os costumes na nossa sociedade, né? Então, assim, a visão que se tinha de delitos sexuais era uma, que é diferente da visão que se tem hoje. Hoje que eu estou falando, gente, é sobretudo após 2009. Em 2009 veio uma lei que mudou um mundo de coisa nos crimes contra a dignidade sexual. E eu também quero falar um pouco do futuro. Esse futuro, gente, é um projeto de lei do Senado, esse projeto 236 de 2012. Eu confesso que eu não gosto de ficar comentando muito projetos de lei, porque acaba que eles nem se convertem em leis. Acho que esse vai ser um caso. O projeto já tem 9 anos de existência, até hoje não virou um novo Código Penal, entendeu? Eu acho que nem vai virar. Mas eu gostaria de mostrar, tipo assim, a visão mais atual que o pessoal tinha, assim, o que eles estavam pretendendo para os crimes sexuais. Então, eu quero meio que mostrar um retrospecto, uma evolução para vocês em diversos aspectos, para vocês se situarem de como os crimes sexuais foram tratados aqui no Brasil, ok? Então, vamos lá. No passado, pessoal, a gente tinha crimes que eram contra os costumes. Esse que era o título do capítulo, né? Era o título desse título do Código Penal. Crimes contra os costumes. O que era costumes? Eram os hábitos, né? O modo de viver, né? Aquilo que uma sociedade reputava como valor numa época. Ou seja, isso então era mais uma questão de bons costumes do que crimes sexuais propriamente ditos. Atualmente, a partir de 2009, eles mudaram o título. Falaram, não, isso é crimes contra a dignidade sexual. Não tá tentando, violando os costumes sociais. Isso está violando uma pessoa, a dignidade dela, a autodeterminação sexual, o que uma pessoa pode dizer ou não sobre a prática de uma relação sexual. E no futuro também vai se manter isso, crimes contra a dignidade sexual. Está colocando o indivíduo como centro do problema, e não os costumes como se fosse uma preocupação social. Desde o passado do nosso código, a gente tinha 2 infrações. Era o estupro e o atentado violento ao pudor. Qual que era a diferença básica desses 2 crimes, pessoal? Que vigorou de 1940 até 2009, ou seja, por 69 anos. O estupro era manter conjunção carnal com violência ou grave ameaça. Aí vem que o que é conjunção carnal? Deixa eu falar, isso aí é uma expressão técnica, né? Às vezes a lei usa uma expressão técnica, eu preferiria que fosse uma coisa mais de conhecimento comum. Mulher não podia cometer estupro naquela época. Perfeitamente, isso mesmo. Conjunção carnal, gente, é introduzir o pênis na vagina. Isso se chama conjunção carnal. Então, como foi dito aqui, mulher não poderia fazer isso. Aí nós teríamos o atentado violento ao pudor. O que isso seria? Praticar qualquer outro ato libidinoso, né? Podia colocar ato sexual, mas preferiram falar libidinoso, né? Que diz respeito à libido. Que não seja conjunção carnal, mediante violência ou grave ameaça. Então, por exemplo, pessoal, um homem praticou de maneira forçada sexo anal com outro homem. Na época não era estupro, era atentado violento ao pudor. Era um ato libidinoso diverso da conjunção carnal. E vejam assim, não sei se é uma contradição, o estupro tinha uma pena de 3 a 8 anos, o atentado violento ao pudor de 2 a 7 anos. Fazia sentido isso?
Por exemplo, né, eu mantive conjunção carnal com uma mulher, mediante violência, 3-8. Eu mantive a prática sexual com um homem, mediante violência, 2-7 anos. Talvez não fizesse muito sentido. Tanto é verdade que, em 1990, a lei dos crimes hediondos aumentou as penas. Falou, essa pena aqui está muito branda. E acho que estava baixa mesmo, não estava não, pessoal? 3 anos, 2 anos, imagina. Você pega aí uma criança, pratica sexo anal com ela, pena mínima 2 anos. Se você furtasse, mediante rompimento de obstáculo, um carro, a pena era a mesma, 2 anos. Né? Só sei que eles aumentaram a pena, passou de ser a 6 a 10 anos e equiparou para ambas as infrações. Olha uma coisa que acontecia, gente. Eu já tive casos, quando eu era assessor lá no Tribunal de Justiça, de concurso material de crimes. Foi um caso, eu não esqueço, horroroso. Um rapaz entrou num apartamento, lá tinha 2 estudantes universitárias, eu, se eu não me engano, elas estudavam, acho que na Católica. Ele entrou pela janela, assim, subiu, acho que era no 2º andar. Aí ele entrou pela cozinha, encontrou as 2 lá, foram surpreendidas. O que ele fez? Ele, acho que amarrou as 2, estuprou uma delas, ou seja, conjunção carnal com uma. Logo em seguida, estuprou a outra, conjunção carnal com outra. Ele começou a olhar, amarrou as 2, começou a procurar coisas no apartamento, pegou tudo, pegou roupa, joia, o que tinha lá, né, não sei, juntou tudo num saco. Quando ele estava indo embora, ele voltou lá nas vítimas, fez sexo anal em uma, atentado violento ao pudor, fez sexo anal em outra, atentado violento ao pudor, e fugiu. E aí depois ele foi preso. E aí quais foram as acusações contra ele? Ele foi acusado de ter praticado 2 estupros, 2 atentados violentos ao pudor e um roubo. E aí ele pegou uma pena que eu lembro que era quase uns 30 anos, foi 6 vezes 4, né, a pena mínima 24, mais o roubo, uns 4 anos, foi quase 30 anos que ele pegou de pena. Mas, assim, era uma coisa que acontecia, você poderia condenar alguém por praticar em concurso material o estupro e o atentado violento ao pudor, desde que tivesse, sabe, um contexto bem separado entre uma e outra conduta, ok? O que aconteceu agora a partir de 2009? Vamos ver. Isso. Em 2009, a pena do estupro continuou de 6 a 10 anos e desapareceu o atentado violento ao pudor. Eles resolveram, na verdade, unificar. Hoje nós só temos um crime, que é o estupro. E o que hoje o estupro significa? Estuprar é você constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal, ou praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Ou seja, né, a gente vai ter uma unificação do estupro e do atentado violento ao pudor numa única figura, que é o estupro. Então, aquele rapaz, pessoal, que ele foi acusado de estupro e atentado violento ao pudor, se fosse hoje, ele teria respondido só por 2 estupros, um contra cada vítima, né? Talvez a pena a gente pudesse colocar uma pena mais elevada, falou, ele não só manteve conjunção carnal, ele também praticou sexo anal contra as vítimas. Então, assim, eu não vou colocar em 6 anos, eu vou colocar em 8 a pena para cada um dos crimes, em 9, mas não é mais um concurso material entre estupro e atentado violento ao pudor. Né? Hoje é um tipo misto alternativo. Você pode praticar qualquer uma dessas condutas, pode praticar todas as condutas, que vai ser um crime só. E aí, gente, a lei, mais recentemente, também trouxe o estupro coletivo. Nesses aspectos, pessoal, eu fico vendo que o legislador ele se move muito pela imprensa, assim, o que é noticiado. Houve um caso no Rio de Janeiro de uma menina, né, era menor, acho que até de 14 anos, que houve um estupro coletivo contra ela, numa área assim, de periferia. Foi uma situação horrorosa. Eles foram lá e falaram, vai ter uma figura, um aumento de pena para um crime cometido nessa situação, um aumento de 1/3 a 2/3. E tem também o estupro corretivo, pessoal. O estupro corretivo é tipo assim, voltado mais para aquela situação em que, sei lá, um pai, né, não satisfeito com a opção sexual da filha, né, ela é homossexual, ele chega e fala assim, não, eu vou estuprar a menina, fala, vou te ensinar a você gostar de homem, por exemplo. Né? E isso tem uma causa de aumento de pena de 1/3 a 2/3. É um estupro praticado para controlar o comportamento social ou sexual da vítima.
né? Então, foram coisas que foram sendo acrescidas mais recentemente. Esse do estupro coletivo e do corretivo foi adicionado em 2018. Como é que vai ser o futuro, gente, né? O projeto de Código Penal? Continua a existir a figura do estupro, a pena vai ser a mesma, mas a linguagem, pessoal, melhorou. Eu acho que melhorou. O crime é tipo assim, ó, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a praticar sexual vaginal, anal e oral. Pronto. Se por acaso for praticado mais de uma conduta, como naquele caso, né, que eu mencionei, né, houve o sexo vaginal e o anal, a pena é aumentada de 1/3 a 2/3. Então, assim, esse é o regulamento que vai ser do futuro. A linguagem, eu acho que é mais clara. Se vocês saírem na rua, gente, pergunta para os familiares aí, ó, o que é um ato libidinoso? Ninguém vai saber o que é ato libidinoso. O que é conjunção carnal? Ninguém vai saber o que é conjunção carnal. É uma linguagem muito técnica, né? E talvez a gente deva fazer uma linguagem um pouco mais, assim, corrente, né, para um entendimento mais claro. Ok? Dúvidas, pessoal? Posso avançar? Carlos. Oi. Com relação a esses itens aí do futuro, você está se baseando lá no projeto de lei? No projeto de lei, isso. No projeto de lei, que não está em vigor, viu, Soares? E que eu acho que talvez nem entre. Mas eu queria mostrar o seguinte, como é que a gente vai pensando nesses crimes sexuais, né? Porque, assim, de 1940 até hoje, 2012, né, quando esse projeto de lei começou a ser feito, eles começaram a adotar muito o modelo espanhol. Lá na Espanha que tem isso, sabe? Prática do ato sexual, vaginal, anal, oral. Muda um pouco a nossa linguagem, tá bom? Entendi, obrigado. Então, vamos lá. Pessoal, Oi, pois não, sabe? Quando que a soma das penas? Quando são vários crimes, eles se somam. Quando há concurso material, não? Isso, é quando há concurso material. Aí, o que vai acontecer? Nesse caso do estupro, atualmente, ele é um tipo misto alternativo. Então, assim, se você pega uma única vítima e pratica com ela, por exemplo, sexo vaginal, anal, oral, várias condutas, comete um crime só. Então, é uma pena só. O que vai acontecer é que acho que você tem que colocar a pena mais próxima do máximo, né? Você vai aumentar a pena, porque você praticou, a sua conduta foi mais reprovável do que aquela pessoa que apenas praticou um sexo vaginal, por exemplo. Entendeu? Agora, se aparecem duas vítimas, você já pode começar a somar as penas, né? Ou então, se você pratica crimes distintos, previstos em tipos penais diferentes. Ou então, deixa eu complicar mais um pouco, como naquele caso do artigo 208, né, que era o vilipêndio de culto religioso, não sei o quê, sentimento religioso, que era um tipo misto cumulativo. O próprio tipo penal, ele previa 3 condutas totalmente diferentes. Se você praticasse qualquer uma delas, seria crimes distintos. É diferente aqui do estupro. Aqui não é um tipo misto cumulativo, é tipo misto alternativo. Significa o quê? Qualquer conduta que você pratique prevista no tipo penal, sexo anal, vaginal, oral, é um delito só. Aí não vai ter concurso. Entendi. Obrigado. Então, vamos lá. Pessoal, fraude, virgindade, eram valores que havia no passado. Nós tínhamos, por exemplo, um crime de sedução. Seduzir mulher virgem, aproveitando-se de sua inexperiência ou justificável confiança. O que era isso? Era uma mulher que era virgem, nunca teve um relacionamento sexual, às vezes vinha lá um galã, alguém assim, tinha um relacionamento com ela e às vezes até engravidava. Falava, isso aí é crime. E era curioso, gente, vocês verem o nível. A gente não pode falar que é atraso, né, gente? Cada época, é difícil a gente avaliar assim, né, o passado, né? Cada um com as suas percepções, né? Cada época. Mas, assim, isso era uma coisa muito comum para poder... havia, aliás, uma causa de extinção da punibilidade, que era o seguinte: se por acaso o agente se casa com a vítima, extingue a punibilidade. Então, qual que era a situação? O comum de acontecer, às vezes no interiorzão aí de Minas, do Brasil, uma moça começava a namorar um rapaz escondido dos pais, ela engravidava, esse rapaz era acusado de sedução, e aí, para ele não se livrar da situação, o que ele fazia? Casava com ela, pronto, estava extinta a punibilidade. Hoje é uma coisa que não tem muito sentido, gente. O Código Penal não fala mais nada em torno de virgindade.
Antes era um valor que tinha. A vítima tinha que ser virgem para caracterizar esse tipo de infração. Fraude, gente, era muito comum, sabe? Tinha lá o crime de atentado violento ao pudor mediante fraude, tinha lá posse sexual mediante fraude, tinha várias condutas, essa aqui, ó, foi revogada em 2005, ter conjunção carnal com mulher honesta mediante fraude. Vocês já tinham ouvido falar nisso, mulher honesta? O que era mulher honesta na época, gente? Era uma mulher, talvez solteira, virgem, ou então uma mulher casada com filhos. Então, assim, se você teve, né, você pegou uma mulher honesta, manteve uma conjunção carnal enganando-a, você cometeu um crime. Ah, mas ela é uma mulher solteira, mas já é grávida, é mãe solteira. Não, ela não é mulher honesta, ela não pode ser vítima desse crime. Ah, ela tem uma vida promíscua, ela tem vários parceiros sexuais, não sei o quê. Não, ela não é mulher honesta, não pode ser vítima desse crime. Então, até essa classificação havia no passado, e vigorou, pessoal, até 2005. Hoje, em termos de fraude, virgindade, esses valores assim, nós só vamos ter esse delito aqui, ó, o artigo 215. Violação sexual mediante fraude. Significa o quê? Praticar contra alguém, ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Esse acho que é o único resquício de fraude que nós temos no Código Penal. Professor, você pode dar um exemplo do que caracterizaria esse crime? Olha isso, mas eu ia perguntar justamente para vocês. Me deem um exemplo do crime de violação sexual mediante fraude. A única coisa que eu consigo pensar é quando colocam alguma coisa na bebida da mulher, mas isso aí para mim também seria estupro. Isso aí pode ser uma conduta até mais grave, né? Nós vamos ver, pode ser um estupro de vulnerável, a pessoa está sem resistência nenhuma. Tem também um tipo, que eu já não sei porque eu peguei e achei isso num Código Penal mais antigo, que é tipo assim, quando a pessoa engana outra pessoa, a pessoa acha que está casada com a pessoa, mas não está. Isso aí pode... A pessoa poderia incorrer nesse crime, tipo... Não, aqui, ó, eu tenho, acho que um exemplo bom. Imagina, tem lá um caseiro de um milionário, o milionário viajou, aí o caseiro chega, eu vou aproveitar aqui que meu patrão viajou, eu vou lá, boto um terno, uma roupa bem bonita, pego o Camaro dele na garagem, assim, sai pra balada, aí encontra uma moça assim, tal, fala, se aproxima, tudo, ó, vamos lá pra minha mansão, na beira do penhasco, na praia, assim, vamos, tal. Aí tem a relação com ela, tudo. Aí no dia seguinte o patrão chegou cedo, pega os dois lá e fala, não, eu sou só o caseiro. É um bom exemplo? Acho que não, que eu não teve quase. Violação? Teve conjunção carnal mediante fraude, não? Ele não se fez passar pelo milionário? Ou a moça que está muito interesseira? Sei, né? Não, eu estou brincando, eu acho que isso aí não é o exemplo, não. Um exemplo, talvez, que eu já vi, já vi assim, a gente cita, eu nunca vi, não. Mas assim, um gêmeo, né, irmãos gêmeos. É isso que eu um se faz passar por outro, já pode acontecer. Um que eu já vi, isso foi caso verídico, gente. Um pastor de uma igreja, não me lembro qual igreja que era, ele chegava lá para as fiéis e falava assim, ó, você está com um diabo no corpo. Nós temos que matar esse diabo. Eu só consigo matar fazendo conjunção carnal. E aí as fiéis crédulas lá, ele acho que ele fez isso com umas 7, 8. Aí elas começaram a conversar entre elas, ver aquilo, falaram, ok, nós somos enganadas. Foram na delegacia, ele foi preso por violação sexual mediante fraude. Faz sentido? Faz. Porque eu falo assim, ele aproveitou da fé delas, né, do poder que ele tinha sobre elas, da crença, tudo. Né, ele apresentou um falso motivo para ter a conjunção carnal. Né, depende também do grau de vulnerabilidade, né, fala assim, das vítimas, né, para poder fazer isso. Então, assim, ele foi processado por violação sexual mediante fraude. Mas eu acho, gente, que isso aí, a tendência, pelo menos no futuro, é acabar. O projeto de código não fala nada de fraude. Ou seja, fique esperto. Esse estelionato sexual, né, que o pessoal menciona, não vai existir mais.
E é curioso, né? Porque no passado, gente, todos os crimes que tinham fraude, somente a mulher podia ser vítima. Aí depois foi criado o artigo 215, né, em 2009, né, nessa mudança grande. Aí falou o seguinte: ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso. Ou seja, pode ser homem ou mulher a vítima, tanto faz. Mas no futuro, não vai ter mais nenhum delito relacionado à fraude. Se por acaso você passou por uma situação como a do pastor, tudo, ó, você pode, sei lá, talvez até tentar uma reparação civil, uma indenização, mas criminalmente não será nada. Vamos avançar. Pessoal, ó, imagine a seguinte situação: introduzir um objeto numa pessoa, né, como um ato sexual. Como é que a gente vai classificar isso aí no passado? Era um estupro? Era um atentado violento ao pudor? Eu acho que era um atentado violento ao pudor. Você praticar um ato sexual, um ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Se fosse hoje, que crime que teria sido praticado? Hoje seria estupro. É um estupro. Você introduzir um objeto, um ato libidinoso, né? A gente poderia até talvez falar assim, não foi uma introdução do objeto, pode ter sido... Mas vamos pensar na introdução do objeto. Eu estou falando isso, sabe por qual razão? Porque o projeto de lei, ele prevê um crime específico em relação a isso. Manipulação e introdução sexual de objeto. É a mesma pena do estupro, de 6 a 10 anos. Eu fico pensando o seguinte: precisamos de um crime assim específico? Isso aí não se resolveria já com o estupro que nós temos hoje, com o atentado violento ao pudor que nós tínhamos no passado? Mas o que acontece? Isso aí é uma cópia do Código Penal espanhol, gente. Lá no Código Penal espanhol tinha previsão disso. Então eles resolveram copiar e, assim, né, no futuro teria uma previsão específica. Quando eu introduzo um objeto em alguém, eu não estou introduzindo, por exemplo, o pênis, não é nenhum órgão do meu corpo humano, então não vai ser um ato libidinoso. Tal. Tecnicamente, o mais correto é criar uma figura típica específica. Eu acho bobagem, mas tem essa previsão. No futuro, gente, também vai ter uma coisa que era o molestamento sexual. Quando não tem aquela, né, não tem uma conjunção carnal, não tem um ato libidinoso praticado contra a vítima, e com violência e sem violência. O curioso foi que depois que o projeto de código foi feito, introduziu-se o artigo 215-A no nosso Código Penal, que está em vigor. Então, nós temos hoje essa infração, gente. E também foi o quê? Fatos ocorridos na nossa sociedade. Eu me lembro que, se eu não me engano, foi em São Paulo, um rapaz começou a se masturbar num ônibus, e aí acho que ele ejaculou numa passageira que estava sentada. Aí chegaram, que absurdo, tá? O ônibus parou, foi direto para a delegacia, ele foi preso. Ele foi preso e foi solto. Chegou e falou assim, isso aí não é estupro. Ele não teve conjunção carnal com ninguém. Isso aí não é prática de um ato libidinoso. Ele não fez sexo anal, sexo oral, nenhum outro ato sexual envolvendo violência ou grave ameaça. Aí eles pensaram, falaram, tem um certo fundamento. A gente tem que prever uma conduta que, tipo assim, é sexual, tem conotação sexual, é contra a vontade da pessoa, mas que não teve violência nem grave ameaça. E aí previram esse 215-A, que significa o quê? Você praticar contra alguém, sem a concordância dessa pessoa, um ato libidinoso para satisfazer a própria lascívia, né? O próprio prazer. Aí a pena é um pouco mais branda do que o estupro, é de 1 a 5 anos. Pessoal, esse crime veio para solucionar vários problemas. A gente chegava no passado e falava assim, ele me deu um beijo lascivo, um beijo forçado. Que crime que é isso? A gente tinha 2 opções. Ou enquadrava isso como um estupro, falou, não, mas houve violência, ele me forçou. Aí você vai chegar e falar assim, tá certo, gente, ele fez uma coisa errada. Mas você pegar uma pena mínima de 6 anos, é a pena do homicídio por ter dado esse beijo, será que está proporcional? Mas era uma das respostas. Ou então tinha uma contravenção penal, que era importunação ofensiva ao pudor. É você praticar um ato sexual assim, tal, sem violência ou ameaça. Mas a pena, gente, era pena de 1.000 réis, sabe? De réis, de contos de réis. Era pena pecuniária. Então, assim, gente, a proteção, imagina a situação do ônibus, em que houve, né, a ejaculação na mulher. É uma conduta grave, assim. Qual que vai ser a pena? Vai pagar uma multa? É só isso? Então, eles acharam um meio termo. O meio termo é este aqui, que vai prever uma pena de 1 a 5 anos. A pessoa vai responder um processo,
ela vai ter direito à suspensão condicional do processo, mas ela também pode sofrer uma condenação, até uma pena privativa de liberdade. Então, hoje, pessoal, se não há violência ou grave ameaça, normalmente um ato libidinoso praticado contra alguém, né, sem o consentimento dele, vai se enquadrar aqui na importunação sexual. Vamos avançar mais um pouquinho, pessoal. Assédio sexual, já ouvimos falar muito. Às vezes a gente lá no trabalho fala assim, assédio moral, ele está me obrigando a trabalhar muito. E tem um assédio sexual, ele está me obrigando a fazer favores sexuais, né? No passado, em 1940, isso sequer existia. Imagine, né, gente, a mulher nem trabalhava fora de casa em 1940. Hã? Mas eu consigo pensar numa solução para a mulher da época. Talvez não há que se falar numa tentativa de sedução. Poderia, mas acaba... mas a tentativa, Maria Alice, o que precisaria? Tinha que ainda comprovar que só valeria para mulher virgem, né? Era um requisito da sedução, né? Ela tinha que ter uma confiança, uma inexperiência nas coisas da vida. Então, assim, se fosse uma mulher casada que estivesse trabalhando, já com filhos, tudo, ela já estaria fora. Na realidade, eu acho que assim, é toda uma questão de contexto, né? Era muito, eu acho, incomum que uma mulher trabalhasse fora de casa. Então, assim, situações de assédio no trabalho, que normalmente é onde acontece, eram mais raras. Mas aí o que aconteceu? Resolveram editar aí em 2001, né, 61 anos depois que o Código foi criado, a figura do 216A. O que significa esse assédio sexual? É você constranger alguém, né, para obter um favorecimento sexual, valendo-se da sua condição superior, né, da sua ascendência inerente a um cargo, emprego ou função. O Código, ele procurou deixar claro o seguinte, o assédio sexual tem que ocorrer normalmente numa relação de trabalho, de emprego, né? Aqui está falando no exercício de emprego, cargo ou função. E aí, gente, sempre teve muita discussão, por exemplo, a relação de um professor com uma aluna, isso aí vai caracterizar assédio sexual, né? Às vezes tem situações de abuso nesse sentido. Aí chega e fala assim, não caracteriza não, porque o professor ele não tem uma relação de emprego com relação à aluna. A relação de emprego dele é com a universidade, a relação da aluna também é com a universidade, então está afastado isso. Mas, recentemente, o STJ chegou e falou assim, não, nada disso. A situação de um professor que exige um favorecimento sexual de uma aluna, por exemplo, né, que é a situação mais comum, né, gente? O homem com a mulher, ele caracteriza, assim, um assédio sexual. De qualquer maneira, o projeto de lei, já antevendo essas situações, ele aumentou. Ele falou, não é só relação hierárquica ou de ascendência, pode ser uma relação de confiança, uma relação de autoridade, ou seja, ele quis ampliar o espectro do assédio sexual. E aí nós temos causas de aumento de pena se a vítima é menor de 18 anos. Pessoal, o que a gente tem em mente aqui no assédio é o seguinte, é um crime que não se exige um resultado. Basta você assediar, né, constranger a pessoa para tentar obter o favor sexual. Se você obter um favor sexual, dependendo da situação, pode até caracterizar um estupro, dependendo do constrangimento que acontecer. Mas, assim, bastou você agir com a intenção de obter o favorecimento sexual, já está consumado o crime de assédio sexual. Ok? Então, assim, é algo que não tinha no passado, começou a surgir hoje. Estamos acabando, pessoal. Eu só quero mostrar assim, ó, a questão de esterilização, sequer se falava, acho que a medicina da época era até muito atrasada nesse aspecto. Hoje em dia, nós não temos nada relacionado a isso no Código Penal. Nós temos uma lei específica sobre isso. O crime consiste em você realizar uma esterilização cirúrgica, né? Impedir que as pessoas tenham filhos, em desacordo com o artigo 10 dessa lei. O que esse artigo 10 fala? A pessoa tem que ter mais de 25 anos para autorizar uma esterilização cirúrgica, não sei se vocês sabiam disso, né? É a idade de consentimento mais alta que eu conheço, né? Com 18 anos você já pode matar alguém, você já pode, com 16 anos você já pode votar, você já pode dirigir automóvel, com 21 anos você deixa de ser dependente previdenciário, né? Mas para autorizar uma esterilização cirúrgica tem que ter mais de 25 anos. Então, assim, tem alguns requisitos na lei. Eu estou trazendo isso para vocês porque, no futuro, isso aqui foi incluído como um crime contra a dignidade sexual. Você esterilizar alguém sem o consentimento dela.
A lei fala em consentimento genuíno, eu não sei, talvez seja maior do que um consentimento válido, né? Eu não sei, um consentimento esclarecido. Mas eu só trouxe isso para mostrar para vocês, ó, que no futuro a intenção era incluir isso como um crime contra a dignidade sexual, ou seja, de você ter a liberdade de decidir sobre sua vida sexual. Muito embora eu ache que isso aqui, esse enquadramento está um pouco, não muito adequado, né? Isso aqui diz mais respeito, não sei se é a dignidade sexual da pessoa, né? Mas a capacidade que ela tem de procriação, de reprodução, né? Mas talvez não haja um bem jurídico mais específico para colocar, enquadraram aí. Por fim, pessoal, um dado que eu quero para concluir a aula de hoje. A questão do nosso caso, um crime cometido contra uma menor de 14 anos e contra uma pessoa interditada. Como é que funcionava no passado? No passado, a gente tinha o que chamávamos de presunção de violência. Quando havia presunção de violência, se a vítima não era maior de 14, se era alienado ou débil mental e não podia, por qualquer maneira, oferecer resistência. Qual que era a solução jurídica que se dava? Ó, você praticou uma conjunção carnal, você vai responder pelo estupro. Praticou um atentado violento ao pudor, responde pelo 214. E aí, gente, a pena era a mesma. Seja menor de 14 anos, seja adulto, praticou uma dessas condutas do 213 e 214, a pena era igual. E aí, o que acontecia? Havia uma presunção de violência, né? Era uma presunção que poderia ser apagada, poderia ser derrubada. Então, por exemplo, ó, era proibido ter relação sexual com menores de 14 anos. Então, assim, não, mas a moça com 13 anos, ela consentiu, ela quis. Ok, ela quis, mas há uma presunção de violência nessa relação. Relação sexual com presunção de violência, ou vai ser estupro, ou vai ser atentado violento ao pudor. Eu me lembro de um caso famoso do Supremo Tribunal Federal, o ministro Marco Aurélio. A moça, acho que tinha 13 anos, falou que ela era já mais, assim, tinha uma aparência de uma mulher mais velha, ela já tinha uma vida sexual ativa, não sei o quê. Era um rapaz aqui de Minas, ele foi condenado por estupro com presunção de violência. Chegou no Supremo Tribunal Federal, ele foi absolvido, falando, ó, no caso específico, essa presunção desapareceu pelas condições da vítima. E aí ele foi absolvido. Como é que ficou a regulamentação hoje em dia? Como é que está funcionando? Hoje não tem mais presunção de violência. Eles criaram um crime específico. Esse aí do nosso caso, o estupro de vulnerável. Quem é o vulnerável agora? É mais ou menos a mesma coisa. Menor de 14 anos, mudou um pouquinho a linguagem, a enfermidade ou deficiência mental, e não pode oferecer resistência. Hoje é um crime autônomo, pessoal. Hoje nós temos o estupro 213, pena de 6 a 10, e temos o estupro de vulnerável, que é uma pena muito mais grave, de 8 a 15 anos. E aí, o que aconteceu, gente? Na época de aplicar esse crime, em 2009, quando ele foi implantado, começaram a falar, não, gente, tem a presunção de violência, não sei o quê, tal. E eles falaram, não, gente, mudou a forma, não tem mais presunção de violência, tal. Só que os tribunais não conseguiram aplicar isso direito. Até que foi necessário, posteriormente, né, deixa eu ver a data aqui, só um instantinho. Foi 2018. Precisou desenhar, gente. Aí o Código Penal desenhou, aqui, ó, as penas previstas, o parágrafo 5º do 217A, as penas previstas nesse crime, elas se aplicam independentemente do consentimento da vítima ou do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime. Ou seja, estou desenhando. A vítima pode ter experiência sexual, a vítima pode ter querido o ato sexual, mas ela é menor de 14 anos, está proibido. É uma proibição, assim, terminante, pessoal. Então, hoje, é muito difícil alguém se isentar de uma pena por um estupro de vulnerável. Porque vai chegar e vai dizer, não, mas ela quis, ela parecia que era mais velha, ela já tinha experiência e tal. São argumentos que hoje são mais difíceis de ser acolhidos. Acho que um argumento que se pode acolher hoje é falar sobre o erro de tipo. Chegar e falar assim, oh, nossa, eu nem imaginei que ela tinha menos de 14 anos. Ela é uma mulher formada, conversava bem e tal. Ela até apresentou para mim uma identidade que ela tinha 19 anos, que ela falsificou para poder entrar na boate, não sei. Aí talvez mude o contexto, mas aí, tipo assim, é o fato que está sendo modificado, né? Mas argumentar que, não, ela já tinha experiência prévia e que ela quis o ato sexual, isso já
não absolve mais ninguém. E no futuro, pessoal, vai ficar muito parecido, né? Agora também é menor de 12 anos. Ah, não, vai ficar parecido o seguinte, abaixa ainda mais a idade. Se hoje vocês acham que 14 anos, né, tá um limite bom ou não, no futuro a ideia era reduzir para 12. Ou seja, tem que ter menos de 12 anos para ser vítima de estupro. Significa que alguém com 12 anos de idade, ela vai poder decidir sua vida sexual. Quer começar sua vida sexual aos 12 anos? Perfeitamente, não tem nenhuma irregularidade. E a pena vai ter uma pequena redução no máximo legal, vai ser de 8 a 12 anos. Diga, Luca. No caso dos dois serem menores de 14, aí muda alguma... Deixa de ser crime isso? O que acontece? A pessoa, né, até 12 anos a gente fala que é criança. A partir de 12 até menos de 18 é adolescente. O adolescente, gente, ele pratica atos infracionais. Ele vai lá para o juizado da infância e da juventude. A criança menos de 12 não, mas com mais de 12 sim. Então imagine, né, dois com 13 anos de idade, resolvem ter uma relação sexual. Parece que é um estupro bilateral, né? Um está cometendo um crime contra o outro. Lá nos Estados Unidos, em alguns países, tem uma forma de resolver isso. Sabe como é que eles falam? Eles falam lá que é a tese e a defesa Romeu e Julieta. E é sério, tem legislações assim, estaduais que prevêem isso. Ó, são pessoas que, na verdade, são namorados, começaram a vida sexual mais cedo, tal, não tem nenhum ilícito nisso aí. Então, como se fossem dois amantes jovens, Romeu e Julieta, não há crime. Aqui no Brasil não existe essa previsão. Mas, assim, eu até já orientei uma aluna que ela fez um TCC sobre isso. O que tem acontecido é que, na prática, ninguém é condenado por isso, entendeu? Assim, o pessoal fala, o Ministério Público não oferece nada, fala, não, são jovens que estão começando a vida sexual. Então, assim, em tese, poderia ser um ato infracional, mas na prática não há nenhuma aplicação de medida de segurança, apuração de fato como esse, viu, Luca? Entendi. Tá. Ô, pessoal, então, assim, para concluir o nosso caso, eu acho que houve, né, assim, um estupro de vulnerável em relação a Rafaela, né, a enteada da Kátia. Concordo com a Mariana, não, vamos tentar desclassificar para uma conduta mais branda. Esse é um argumento. Mas, a princípio, ela é menor de 14 anos, ela se encaixaria aqui. Eu estava comentando o caso, aí nós falamos lá da violência sexual mediante fraude, você colocar bebida no copo de uma mulher. Pessoal, isso aqui eu acho que se encaixa aqui, ó, não pode, por qualquer outra causa, oferecer resistência. Aquele boa noite Cinderela que deixa a pessoa, né, grogue e tal, que a pessoa não vai conseguir resistir, isso não é simplesmente uma fraude. Para mim, é um estupro de vulnerável. Para mim, não, é para a jurisprudência em geral. É um estupro de vulnerável, é uma conduta mais grave, ok? E aí tem a situação do viciado em drogas. Pessoal, uma coisa que a gente tem que saber é o seguinte: uma coisa é a capacidade para os atos da vida civil, outra coisa é a capacidade para a vida penal. Então, assim, às vezes ele pode ser interditado civilmente, mas ele pode responder pela prática de um crime. Às vezes a interdição civil, aí talvez sejam detalhes, né? Mas, por exemplo, antigamente havia o pródigo, que gastava muito dinheiro. Então você interditava o pródigo porque ele acabava com o dinheiro da família. Ele não podia mais praticar atos financeiros. Ele não podia celebrar contratos, contrair dívidas, nada disso. Ele era um interditado. Mas ele poderia matar alguém e responder por isso. É mais ou menos a situação desse viciado, viu, pessoal? Ele está, talvez, interditado para determinados atos da vida civil. Por exemplo, todo o dinheiro que ele ganha, todo o dinheiro da família, ele pega para comprar droga. Então, assim, ele está querendo utilizar droga. Mas, será que ele não tem conhecimento dos outros atos da vida em geral? Ele matou uma pessoa, ele não tem conhecimento do ato que ele praticou? Ele foi lá satisfazer seu prazer sexual, ele não tem ideia de que isso aconteceu? Então, o que eu diria é o seguinte: o fato de ele ser interditado civilmente naquelas condições não significa falar que ele era vulnerável. Ele não tem capacidade para determinados atos, mas para praticar uma relação sexual, eu acho que sim, perfeitamente. E, de qualquer maneira, gente, eu iria lá no Soares, porque o Soares mencionou aqui, como é que a Kátia descobriria que ele era um interditado? Ele foi lá, pagou pelo serviço, teve um serviço normal, tal, tudo. É impossível. Parece um adulto apto, né? Então, assim, eu acho que se por acaso não afastar
né? Acho que o meu primeiro argumento seria esse aqui, gente. Não, a interdição dele em nada afeta a capacidade de validamente decidir sua vida sexual. Mas se isso não fosse acatado, alternativa, né, eventualmente, eu ainda argumentaria que, ó, de qualquer maneira, caso isso não seja acolhido, a Kátia se enganou de maneira muito grave, né? Porque assim, e muito bem fundado, porque ela achou que era um cliente normal, em nenhum momento pôde perceber que era uma pessoa interditada, e isso é um erro de tipo. Ela deve ser isenta de pena em relação a ele. Ok? Eu acho que essas seriam, assim, defesas que a gente poderia apresentar em relação a essas situações. Tá bom, pessoal? Pessoal, dúvidas? Alguma questão? Então, o Haddad, ficou definido que Sim. a Kátia seria coautora no crime de estupro da Rafaela, né? Aí, olha só o detalhe. Eu acho, né? Pô, gente, isso aí problema é meio fictício, né? A gente pode. Eu procuro fazer coisas mais reais possíveis, mas assim, o Ministério Público poderia também ter acusado esse rapaz pelo estupro. Embora, igual eu estou falando, ele era interditado para a vida civil, mas para ato penal, acho que ele tem plena consciência. Ele poderia também ter sido denunciado juntamente com a Kátia. Mas eu quis frisar, apenas a Kátia foi acusada, né? Então, isso é verdade. Sim, ela foi acusada, acho que talvez o mais correto seria até em coautoria com ele. Mas eu preferi colocar ele como vítima, né, para trazer essa questão, para deixar para vocês bem claro, viu, pessoal? Uma interdição civil não necessariamente vai importar numa inimputabilidade penal. Isso aí vai ter que ser feita uma perícia, se por acaso for argumentado, vai ter que verificar se ele tinha capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de se comportar de acordo com esse entendimento, tá bom? Entendi, porque o que eu falei, eu quero até te perguntar, aí, às vezes tem uma jurisprudência que eu não sei, né? O crime de estupro lá é praticar conjunção carnal ou permitir que se pratique com alguém. Só que essa pessoa tem que ser maior de 14 anos. Aí no de vulnerável, que você falou, que é menor, parece que é só praticar mesmo, né? E aí por isso que eu pensei que às vezes ela seria a coautora, por causa, no caso, ela não praticou, mas ela foi essencial para que se tenha praticado. Não, tem um certo sentido, Luca, mas na verdade, essa nomenclatura, sabe qual é o motivo da mudança? É porque no passado, antes era só isso, praticar a conjunção carnal. Aí ele chegava e falava assim, ó, a mulher segurou a outra mulher para o homem praticar a conjunção carnal. Aí chega e fala assim, ó, a mulher que segurou, ela está isenta, a conduta dela é atípica, ela não praticou a conjunção carnal. Então, aí, o que eles acrescentaram? Eles acrescentaram isso, ó, não, vamos colocar, tipo assim, a pessoa vai agir também de uma forma que permita com que se pratique a conjunção carnal, para também englobar quem não fez a conjunção carnal, entendeu? Esse foi o objetivo. Talvez no estupro de vulnerável, eles esqueceram desse detalhe, né? Mas, assim, a princípio, eu acredito que está englobado aí nessa prática. Né? Porque também outra coisa, né, gente? Eu coloquei o exemplo homenagem. Né? Homenagem é aquela bagunça toda, né? A gente talvez não consiga definir exatamente que tipo de atos sexuais foram praticados. Mas, em regra, é tudo com todo mundo, né? Então, está valendo tudo. Mais alguma questão, pessoal? Carlos. Oi. Uma pergunta talvez mais associada ao processo penal. As defesas relacionadas às fases preliminar, prejudicial de mérito e mérito são apresentadas em momentos diferentes do processo, e se são em momentos diferentes, elas têm que ser todas, assim, cada conjunto todas de uma vez só, ou existem várias oportunidades que o advogado pode apresentar? Não, ó, em regra, apresenta tudo no mesmo momento. Mas olha só, ó como é que funciona. O réu ele vai ser citado para apresentar sua defesa. Alguns advogados preferem não apresentar nada nesse momento, sabe? Não antecipar uma defesa. Às vezes chega e fala assim, que, ó, o réu nega os fatos, tudo, e vai provar ao longo do processo que ele é inocente. Pronto. Só alega isso. Aí depois vai ter a produção de provas, tudo, tal. Depois da produção de provas, o juiz dá oportunidade para as partes se defender, né? Para o Ministério Público fazer suas alegações finais e a defesa também. Nesse momento,
que aí alguns advogados que não apresentaram antes chegam e falam assim, não, aqui, tem isso, então. Aí eles apresentam tudo de uma vez. Aí, Soares, a questão acho que é de estratégia, né? Se, por exemplo, eu tenho um argumento muito forte, uma prejudicial, uma extinção da punibilidade, logo no início do processo, eu acho que eu tenho que apresentar de cara, entendeu? Eu já apresento logo no início, na resposta inicial, o juiz vai vir aqui e falar assim, não, tem razão, eu vou acolher, e já arquivou o processo, entendeu? Então, assim, quando o advogado talvez não tenha um as na manga, que ele prefira deixar para o final apresentar isso. Mas, assim, um problema do processo penal, só qualquer, o réu pode pegar essas defesas quando ele quiser. Se ele não tiver falado nada no processo a respeito de uma coisa, chegou o caso lá no tribunal e ele resolve criar a hipótese lá no tribunal, está criada, entendeu? Professor. E aí é uma coisa difícil, que, por exemplo, o juiz sequer às vezes apreciou essa questão. Está sendo uma questão inovadora que surgiu lá no recurso. Então, assim, pode acontecer isso. Oi, pois não. Uma vez eu participei de um júri e era o primeiro tribunal do júri dos advogados da Defensoria Pública. Aí chegou na hora do acusado falar e eu vi na cara dos advogados, coitados. O cara chegou lá e alegou legítima defesa. 12 facadas. Eu vi na cara dos advogados dele que ele jogou essa bomba lá para eles e eles tiveram que segurar. É o não defenda o indefensável, né, pessoal? É que às vezes não tem muita defesa, né? Então a pessoa vai e solta realmente. Vamos lá, Mariana. Eu não sei se nós vamos falar sobre isso na próxima aula, mas sobre o concurso, é inquestionavelmente material mesmo? Nesses crimes contra a dignidade sexual, costuma ser, tipo assim, vítimas diferentes, costuma ser concurso material. Um detalhe, né, pessoal? A jurisprudência admite crime continuado. Então, se você pega várias vítimas e comete vários estupros, eles admitem que se aplique a pena de um só, aumentada aí de até 2/3. Nós temos uma previsão específica no concurso material, que é o seguinte, quando o crime envolve violência, grave ameaça e contra bens pessoais da pessoa, aí entra homicídio, estupro, tal, o aumento de pena pode ser de até 3 vezes. Então, qual que é o sentido, pessoal? Se eu estuprei 3 pessoas, eu posso pegar esse crime continuado, mas aí a lei permite que aumente a pena até o triplo. Então, é quase que um concurso material. Porém, se eu estuprei 10 pessoas, o que a lei permite é que se aumente no máximo até o triplo. O resto fica de desconto, de liquidação. Então, assim, o Brasil, eu acabei de escrever um artigo sobre isso, um dos poucos países que ainda adota essa regra de crime continuado para crimes graves como esse, como estupro, né, como o homicídio. Eu não vejo sentido nenhum, pessoal. Eu vi um caso lá no Paraná, matou 5 pessoas, feriu outras 2 tentativas de homicídio, uma delas estava grávida, teve um aborto, né? E a pena que ele pegou foram 25 anos. Eu falei, gente, isso aí é liquidação. Se você dividir aí 25 por 7 crimes, está dando aí 3 anos e meio para cada crime. Às vezes a gente vê aqui um júri, né? Um júri, às vezes uma pessoa matou a outra, pega aí 16 anos, 18 anos. Lá pegou 25, o que? Aplicando essa... Eu estou falando o seguinte, não, tem que prender a 1000 anos, gente, isso é a solução? Não sei se é a solução, não. Mas eu falo assim, nós temos regras de crime continuado aqui no Brasil que importam, gente, numa liquidação. Liquidação de vida. Mate 10 e pague por 3. Estupre 7 e pague por 2. Uma coisa assim. Não tem muito sentido, sabe, Mariana? Mas é essa a previsão que existe. O que os tribunais, às vezes, fazem é isso. Aplicam o concurso material, soma as penas e pronto. Se a defesa não recorrer, não reclamar, vai ficar as penas somadas. Maria Alice? Professor, a minha questão, acho que é um pouco mais também na hora do julgamento, que hoje viu-se muito aqueles casos do movimento Me Too, que era uma pessoa, e uma mulher tomava coragem de denunciar, e aí surgiam várias outras. Só que aí o que se via muito era que esses crimes já tinham prescrevido. Isso. Esses crimes que prescreveram,
podem ser usados pelo Ministério Público, mencionados de alguma forma, ou não? Você não pode nem usar eles para legitimar os crimes que não prescreveram? Não pode, assim. Assim, gente, o Ministério Público às vezes pode até falar, tem outros crimes, tal, mas assim, se ele fala isso num júri, para ser júri, gente, tinha que ter o homicídio com estupro envolvido. Mas falar, por exemplo, para mim, juiz, eu sei que isso é irrelevante. Não tem condenação, né? Extinção de punibilidade, gente, é uma sentença de mérito. Tipo assim, ele foi absolvido, é o mesmo efeito. Alguém que é reconhecido a prescrição é o mesmo efeito de ter sido absolvido no processo penal. Então, assim, não pode argumentar isso. Se argumentar, eu, como juiz, tenho que chegar e falar assim, isso aí não tem valor. Ele não tem nenhuma condenação anterior que revele isso. Nós vamos estudar aqui, gente, o caso do João de Deus, né? O João de Deus teve aí, vocês verão aí que teve muito crime prescrito. Eu acho que teve até uma alteração legislativa recente, que foi por causa do caso do João de Deus. E nós vamos ver isso aí na próxima aula, tá bom? Mais alguma questão, pessoal? Professor, oi. Mais uma. Assunto em penal, mas um pouco fora do tema. Esses dias eu vi um crime que o rapaz, em Uberlândia, uns 5 dias atrás, empinou uma moto, andou uns 70, 80 metros e atropelou um velho que estava atravessando a rua e matou. Aí o repórter lá, ou alguém falou, ele pode ser condenado por 3 crimes, sendo um deles o homicídio culposo. Aí eu fiquei pensando, esse caso, eu sei que é difícil, é complicado, mas não daria dolo eventual? Não poderia dar dolo eventual? Ô, Sarmento, aqui, na minha época de faculdade, você já vai lá, quando o Judas perdeu a bota aí, essa discussão era muito mais incipiente, sabe? Era muito raro um crime de trânsito a gente falar em dolo eventual. Eu acho que começou a ter tantas barbaridades no trânsito no Brasil que começou a evoluir para isso. A nossa pena que tinha para o homicídio antigamente era de 1 a 3 anos. Então, tipo assim, era o caso do Edmundo Animal, que ele matou lá 3, feriu 3, a pena foi de 4 anos. Então, assim, pela desproporção talvez da pena, pela brandura, eles começaram a classificar no dolo eventual. Por quê? Porque no dolo eventual a pena mínima vai ser 6 anos o homicídio. Se for qualificado, 12 anos a pena mínima. Então, o que começou a evoluir? Hoje a jurisprudência está mais ou menos no seguinte sentido. É crime de trânsito. Eles estão batendo pega, por exemplo. Tem dolo eventual. É crime de trânsito. Está com uma embriaguez assim, muito excessiva, tal, e pode caminhar para o dolo eventual. Entendeu? Então, assim, eu acho que talvez não seja, tecnicamente, sabe? Assim, pode ser uma culpa gravíssima. Fala, gente, olha que espírito de porco, o cara empinar uma moto para ficar andando na rua aí como se estivesse brincando, vai e mata uma pessoa. Ele foi extremamente negligente. Mas falar que é dolo eventual, que tipo assim, ele falou, será que quando ele começou a empinar, essa é a diferença do dolo eventual e da culpa, consciente. Na culpa consciente, você fala assim, se aconteceu alguma coisa, Deus me livre, não quero que aconteça. Agora, no dolo eventual, não. Se acontecer alguma coisa, que se dane o resultado. Eu não acho que quando ele empinou a moto, ele anteviu assim, falou assim, eu posso atropelar alguém, que se dane. Não, eu acho que ele deve ter pensado assim, Deus me livre, não vai acontecer isso não, eu sou um bom piloto. E matou, entendeu? Mas o caminho está sendo esse, está sendo para tentar agravar a punição, embora a punição já tenha aumentado, hoje é de 5, acho que a 8 anos, eles ainda querem colocar o dolo eventual. Uma última coisa, eu ouvi do passado, não lembro exatamente quem falou, mas algo assim, esse caso da Maria Alice, no júri se alega um fato prescrito. Aí o juiz fala, não, isso daí não tem valor. Aí alguém, eu não sei exatamente quem, falou o seguinte, não, tudo bem, o fato não tem valor, mas os jurados já escutaram isso, pode influenciar. Isso acontece, Aí, tipo assim, um jurado tem que fazer aquele malabarismo psicológico, O juiz tem que chegar e falar para o jurado, jurados, desconsiderem isso aqui, não sei o quê. Lá no júri, no procedimento, tem algumas coisas que são proibidas de se falar. Então, por exemplo, o réu ele ficou em silêncio durante o interrogatório no júri. Os jurados não podem considerar aquele silêncio como prejudicial a ele, entendeu?
E aí o juiz tem que falar, ó, jurados, não considerem que ele não quis responder, isso não implica culpa, vocês não podem considerar. E aí o jurado tem que... Mas é o tal negócio, realmente aconteceu uma coisa assim, exibiu um vídeo lá, mostrou o rapaz matando a vítima. Aí chegou e falou assim, não, mas esse vídeo foi a captação ilícita, alguma coisa assim, excluam isso. Como é que exclui? Na verdade, acho que teria que anular o júri, falou, não, vamos fazer um outro júri com outros jurados, que esse aqui já estão influenciados, eles não vão conseguir apagar essa imagem de que ele matou a pessoa, né? Então, assim, isso acontece. Entendi, obrigado. Nada. Pessoal, aqui, ó, hoje nós falamos de crimes, de um agente cometendo um crime contra uma vítima. Na próxima sexta-feira, nós vamos falar de um agente que se vale de uma vítima para satisfazer o prazer alheio. Envolve 3 pessoas. Hoje, é o próprio agente que satisfaz o próprio prazer mediante alguém. Lá na próxima aula, nós vamos falar dos crimes de lenocínio, de prostituição, que é um agente se valendo de uma segunda pessoa, da vítima, para satisfazer o prazer alheio, tá bom? Vou deixar também um caso para vocês aí no Teams, né? Avisem aos colegas, e na próxima sexta-feira a gente volta a se falar. Vamos tentar nessa quarta, gente, tá um pouquinho complicado aí, essa quarta-feira, fazer a nossa live. Se ela ocorrer, eu aviso. Mas eu acho que também da próxima semana não passa não, viu, pessoal? E aí a gente avisa para vocês poderem participar, ok? No mais, desejo aí um bom fim de semana, né? E até semana que vem.